Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pauta 2, programa que te atualiza sobre os principais assuntos da semana, sejam no Brasil e também no mundo. E nesta edição nós vamos falar sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eleições que ainda estão em fase preliminar, mas já contam com a protagonização do democrata Joe Biden, atual presidente americano, e também do republicano Donald Trump, seu antecessor, que foi derrotado na eleição de 2020. Pois é, a corrida presidencial ganhou um novo e violento capítulo na última semana. Vimos aí o atentado que sofreu o candidato republicano Donald Trump, e que durante o comício na Pensilvânia, em que um jovem de 20 anos atirou contra o candidato e que foi atingido de raspão na orelha, enquanto outras pessoas também foram atingidas e um apoiador de Trump, inclusive, morreu. É isso mesmo, Arthur. E nessa edição do Pauta 2, nós vamos analisar como esse episódio pode afetar as eleições americanas. Trump foi definido como representante do seu partido nessa semana e pode crescer após o ataque. Por outro lado, o seu adversário Joe Biden ainda não foi oficialmente definido. Há diversos questionamentos sobre a sua participação. Pois é, e para falar sobre este assunto, nós contamos hoje no Pauta 2 com a participação do cientista político e professor de Relações Internacionais da PUC Goiás, Pedro Pietrafesa. Professor, seja bem-vindo de volta ao Sistema Sagres. Pois é, professor, e antes de aprofundar na corrida presidencial nos Estados Unidos e o cenário da eleição norte-americana, nós vamos falar sobre o ataque contra o ex-presidente Donald Trump. Esse é mais um episódio de uma longa lista de atentados contra presidentes e presidenciáveis norte-americanos. E esse é um histórico, professor, que vem desde o século XIX. 4 presidentes já foram assassinados em exercício, enquanto outros 4 e ex-presidentes também já foram vítimas de ataques. Cada caso tem uma particularidade, professor, mas o que explica tantos atentados contra presidentes e presidenciáveis nos Estados Unidos? Bom, é importante a gente lembrar, né, que os Estados Unidos, para o mundo, né, ele foi uma das primeiras repúblicas que se transformaram em democracias, né? E é bastante curioso mesmo que tem um número bastante grande, né, numa democracia consolidada como a americana, de atentados, seja a presidentes ou a presidenciáveis, né, por pessoas. Eu estava revendo, né, alguns foram, né, atentados que não tiveram explicações, eram pessoas que agiram de forma eh, solitária, né, Olha na sozinhas câmera, tá, dentro gato? desses atentados. E a política americana, né, desde ali do século XIX, como você mencionou, até no período ali de Guerra Fria, né, um dos atentados ali ao Kennedy, né, ao John Kennedy, foi de uma pessoa que morou lá um americano, né, que morou lá na União Soviética e estava todo imbuído dentro daquela dinâmica de Guerra Fria, e todo o modo exacerbado como isso influenciou a política americana, né, fez com que você tenha o que hoje a gente fala aqui no Brasil dessa polarização. Nos Estados Unidos isso é bastante forte há algum tempo, né? Então essa polarização entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, é claro que lá pode ter outros partidos, até candidatos independentes, mas dentro desses dois polos, né, de disputa de poder, é o que vem ao longo desses séculos, né, de democracia americana, esse processo, né, de você exacerbar esse tipo de violência, né, que não é só agora do século XXI, também está desde lá do século XIX, e uma boa parte desses atentados foi durante ali o período de Guerra Fria, né, que você tem exacerbado essa questão de busca, né, de atentados às bruxas, né, corrida às bruxas, né, uma parte não é só de pessoas vinculadas ao Partido Republicano, né, uma série de atentados foi contra presidenciáveis ou presidentes democratas também, e essa violência ela está um pouco inserida, né, dentro do cenário político americano, nessa experiência democrática que tem lá nos Estados Unidos. Lembrando que é importante reforçar que é uma das primeiras, talvez a mais antiga democracia que nós temos no mundo, né? Então é bastante curioso, e essa democracia ela não vem sem algum tipo de violência. Ela foi consolidada também por
nesse contexto de violência política que a gente vê hoje, né, nesse caso que teve com o Donald Trump nesse final de semana. A própria história americana ela é contada através de várias guerras, né, professor? Mas até o ataque recente agora contra o Trump, houveram nos últimos meses vários incidentes menores, né, não com a repercussão de um ataque, de um atentado realmente com arma, mas de invasão de propriedade, invasão de privacidade contra pessoas que nem necessariamente eram os candidatos, mas que estavam envolvidos ali no meio político nesse período. E o próprio Trump já invocou em uso de violência em outros episódios, os seus aliados ou pessoas que seguem, né, ele também já falaram nesse sentido. E você enxerga que esse atentado ele pode talvez trazer mais violência ainda para o resto desse período eleitoral? Há esse temor, né, de ter uma certa escalada, até ter algum tipo de vingança, né, não necessariamente ao Biden, mas algum representante democrata, né, apesar do Donald Trump fazer um discurso pós-atentado de união nacional, né, isso pegou até alguns analistas um pouco de surpresa, né, porque não faz parte do feitio do Donald Trump fazer esse tipo de discurso, mas há um temor, inclusive, está tendo até uma votação lá na Câmara, né, dos Estados Unidos, para que ocorra mais recursos para a segurança dos presidenciáveis, né? Então, há esse temor de uma escalada de violência, né, por conta, inclusive, né, da campanha do Donald Trump e desse histórico do Donald Trump de incentivos a pequenas violências que pode se tornar, inclusive, em atentados a políticos do Partido Democrata, né? Então, você proteger a questão da propriedade, a questão contra imigrantes, discursos de ódios, fake news, tudo isso faz parte da política do Donald Trump, que vem desde ali da campanha, quando ele foi eleito, né, presidente da República contra a Hillary Clinton. Isso permeou todo o mandato dele nos discursos que ele fazia. Após perder as eleições, continuou tendo esse tipo de discurso de ódio e agora isso se põe, né? Então, há esse temor, está tendo essa votação para aumentar o número de efetivo e também de recursos financeiros para que não, se refere à segurança, para que não ocorram novos atentados e uma escalada, né, de violência nas eleições americanas, né? Então, isso está, sim, na pauta do que está se discutindo lá nos Estados Unidos. Professor, voltando um pouquinho no tempo, na invasão do Capitólio, a gente viu as imagens, foi até o Trump correu o risco de não disputar as eleições esse ano por conta desse episódio também. É possível dizer que existe uma normalização da violência política nos Estados Unidos? Eu vi um pouco desse debate, né, sobre a normalização da violência nos Estados Unidos. Até a primeira pergunta, né, esse histórico, né, em que a violência ela permeou toda a democracia americana. Isso fez um pouco desse processo de normalização, mas também tem uma preocupação para que isso não seja escalado num nível que pode fugir um pouco do controle, igual aconteceu com os eventos lá do Capitólio, né, que fugiu completamente do controle, permeado por uma série não só de fake news, mas de incentivos, né, que o próprio Donald Trump e toda a sua equipe ali de mídias sociais, né, porque ele não faz isso tudo ali do seu celular sozinho, tem todo um aparato, né, para que essas mensagens, essas comunicações, ela insuflem, né, ali o seu eleitorado e possa, porventura, ter novos adeptos, né? Então, isso fez com que essa normalização da violência ela ganhasse um caráter ainda maior nesses últimos anos, tá? Então, é claro que a violência permeou, em certa medida, a história política americana, mas nós estamos vendo nos últimos anos mais recentes essa exacerbação dessa violência e, inclusive, essa votação que está tendo por agora lá na Câmara, o equivalente à Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, é para tentar para que isso não seja normalizado do ponto de vista institucional.
mas acredito que, principalmente do campo do Joe Biden, vai ter que ter um certo cuidado, principalmente com as palavras, né? O Joe Biden até pediu desculpa com alguns termos que ele utilizou, né, para que não seja usado contra ele, né, algum tipo de incentivo de atentados contra Donald Trump ou qualquer membro do Partido Republicano, para que não haja nenhum tipo de você exacerbar respostas, porque com certeza vão vir algum tipo de ou ameaças ou o fake news, né, para que ocorra também incentivo para que os republicanos e os seus eleitores eles possam responder, né, esse atentado de uma forma mais calorosa nos próximos dias. Professor, é inevitável fazer essa pergunta, até porque o senhor mesmo já relatou isso aqui no início do programa, né? Principalmente esses casos fatais envolvendo ex-presidentes nos Estados Unidos, ali no final do século XIX e no início e segunda metade do século XX, agora esse episódio envolvendo aí o ex-presidente Donald Trump. A democracia dos Estados Unidos, diante destes eventos e desse histórico, ela está abalada? Qual que é a avaliação que o senhor faz? A democracia americana está abalada desde os eventos lá do Capitólio, né? Então, ali abalou a estrutura, né? Porque nós tínhamos a democracia americana como uma democracia sólida, né? Então, quando você não respeita os resultados das urnas, né? Quando você incentiva com que os seus eleitores não só questionem, né? Mas ocupem o Congresso Nacional para tentar reverter ali o processo eleitoral, foi ali que começou de fato vamos dizer assim, esse questionamento do quão sólido está a democracia americana. Tá? Então, a partir daquele momento, vamos dizer assim, que é um marco que a democracia americana precisa reconstruir, né, as suas bases, não do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista de legitimação frente à sociedade americana de como as instituições democráticas estão constituídas. Tá? Então, acho que esse é o ponto principal de quão arranhada está a imagem da democracia americana, e aquele foi um momento de que a legitimidade de todo o construto, né, institucional para que sejam os pesos e contrapesos, né, as relações entre os poderes, um dos elementos centrais da democracia é que dentro do processo eleitoral o grupo que perdeu as eleições reconheça que aquelas eleições foram legítimas e que a vitória dos seus opositores foi legítima e que dentro do âmbito institucional, né, eles vão fazer oposição ao grupo que ganhou as eleições, vão questionar ações desse grupo que ganhou as eleições durante o mandato, né, que esse grupo que ganhou, eles vão exercer, e naquele momento isso tudo caiu por terra. E agora você tem esse ambiente de tensão que culminou, né, com essa tentativa, com esse atentado contra o Donald Trump, né? Então, acredito que naquele momento, né, lá, quando não houve o reconhecimento da derrota do Donald Trump, todo o questionamento do aparato democrático dos Estados Unidos foi que começou a ter essa espécie de fissura, né, dentro da democracia americana. Realmente é um cenário bem caótico e até nisso surge o termo trumpismo e a gente vê um candidato, o vice-candidato dele agora, o J.D. Vance, ele surge lá atrás, ele era um opositor, tinha várias ideias contra o Trump, mas agora ele é um dos vários que foram influenciados durante esse período e viu através do Trump uma plataforma para ele entrar na política, né? Ele é muito jovem na política, inclusive entrou agora em 2021, 2022. Até onde o trumpismo realmente ele é real e está envolvido nesse contexto de violência política recente nos Estados Unidos? Vamos dizer assim, o trumpismo, né, ele meio que capturou, vamos dizer assim, o Partido Republicano, né, até quando ele se lançou como pré-candidato, né, havia muito questionamento, né, até das ideias, né, que ele estava ali defendendo, ideias extremamente radicais até para o Partido Republicano, né, e a partir do momento em que ele ganha as prévias, né, e futuramente as eleições,
não só as suas ideias, mas pessoas que comungam com as suas ideias vão ganhando poder dentro do partido republicano, né, e novos adeptos, né? Então, o seu vice, o atual, né, candidato a vice, ele está dentro desse grupo, né, que foi sendo adepto ao que está chamando aqui de trumpismo, né, que é bastante recente ali no Partido Republicano, que foi ganhando força, né, a partir do momento que ele ganha as eleições, e eles têm isso não é feito, né, ali da cabeça dele, né, ele tem toda uma estrutura de profissionais, né, seja da comunicação, né, seja de estrategistas, sejam até mesmo de cientistas políticos que estão trabalhando ali para ele, para disseminar não só as suas ideias, né, mas para que estejam alocados, né, dentro da estrutura do Partido Republicano, dentro da sociedade americana e também dentro de um caráter internacional. Né? Então, você vê ali o seu antigo assessor, né, de comunicação, né, que fez uma série de assessorias, inclusive aqui no Brasil, para o Bolsonaro, né, ali os integrantes da família Bolsonaro, também lá na Europa, né, lá na Hungria. Então, você vê essa disseminação em âmbito internacional também não só do modus operandi como o Trump faz toda a sua política, a comunicação política, e um dos elementos é esse elemento também da violência, da fake news, do discurso ao ódio. E isso é feito de uma forma estratégica, muito bem estruturada, com uma série de profissionais que faz com que toda essa comunicação e formas de se estabelecer dentro de estruturas do Estado, em âmbito federal, nos âmbitos regionais, nos âmbitos locais, isso está também posto dentro ali do cenário americano, e o trumpismo ele tem essa característica, né? Então ele vai ocupando essas estruturas de poder e vai também junto com a sua máquina ali de disseminação, de comunicação social, para que ele vai disseminando esse tipo de pensamento que a gente pode ver muito similar. Eu estava vendo a discussão sobre aborto que estava sendo colocado no programa do Donald Trump. É muito similar com o que está sendo discutido aqui no Brasil, até o projeto, né, de lei que estava sendo discutido ali na Câmara dos Deputados aqui no Brasil, que acabou sendo colocado de escanteio por conta da repercussão negativa. Mas o teor é muito similar com o que estava sendo discutido no programa de governo do Donald Trump. Professor, agora falando um pouquinho sobre a corrida eleitoral, né? Saiu uma pesquisa hoje mostrando que Donald Trump está com 43% das intenções de voto contra 41% de Biden. Eu, pelo menos, imaginava que seria uma diferença muito maior depois do atentado, né, contra Trump no último fim de semana. Você acredita que vai ter um crescimento ainda? Trump vai aumentar essa margem em relação a Biden? A expectativa é que no curto prazo tenha o Trump, do ponto de vista de intenções de voto, ele consiga aumentar marginalmente as suas intenções de votos, né? É importante a gente observar que o sistema americano é um pouco diferente aqui do Brasil. A pesquisa que você menciona, né, lá da Ipsos, né, Uhum. ela pegou ali as intenções de voto gerais, né, mas lá nos Estados Unidos você vota em cada estado, né, e você vota pelos delegados de cada estado. Então, se o Donald Trump ganha em Nova York, por exemplo, né, todos os delegados de Nova York que são ali republicanos vão ali no início de janeiro, dia 2 de janeiro, depositar no Congresso Nacional os seus votos para o presidente da República, né? Então, você está disputando ali esses delegados de cada estado, né, que vão ali depositar os votos no início de janeiro lá no Congresso americano, né? Então é importante a Professor, gente ver como que estão nos estados que têm esses pêndulos, né? Então, a nível nacional, né, não houve um crescimento imediato, né, nesses dias pós atentado do Donald Trump. Eles estavam ali
cada um com 40, né, por cento de votos, né, 41, 40%. Donald Trump aumentou 2%, né, e o Biden 1% nas suas intenções de voto. Então, por enquanto, está muito cristalizada as preferências entre um candidato e outro candidato, né? Então, essa cristalização que a gente vê no Brasil, ali nos Estados Unidos, também está bastante exacerbada, mas a expectativa, principalmente nesses estados pêndulos que não estão tão definidos como democratas ou como republicanos, que o Trump possa ter um aumento nas suas intenções de voto nos próximos dias, mas precisa ver, né, porque é só em novembro as eleições, né, se isso vai determinar o resultado final. Nós vamos com essa última resposta agora para um rápido intervalo aqui no Pauta 2. Na sequência, no segundo bloco, nós vamos falar mais sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, especificamente sobre o sistema eleitoral americano. Por isso, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Pauta 2. Essa edição aborda a eleição presidencial dos Estados Unidos. E para isso a gente conta com a presença do professor de Relações Internacionais da PUC Goiás, o cientista político Pedro Pietrafesa. E agora a gente vai aprofundar sobre o sistema eleitoral americano, que tem várias particularidades. A gente já passou do período das primárias partidárias, mas ainda tem um longo chão até o dia 5 de novembro, que é o dia da eleição lá nos Estados Unidos. Por isso, professor, o senhor poderia nos situar um pouco sobre o processo eleitoral e a situação de momento da eleição americana? Bom, claro, a eleição americana ela é um pouco diferente do que nós temos aqui no Brasil, né? Lá eles também votam diretamente ao candidato, né, presidente, assim como aqui, mas em cada estado, né, é contabilizado, né, qual desses candidatos teve o maior número de votos. Porque em cada estado você tem um número determinado de delegados. E esses delegados que vão ali no dia 2 de janeiro do ano seguinte, né, numa grande convenção lá no Congresso americano, depositar, né, os seus votos enquanto delegados, e a maioria dos delegados é o que vai fazer com que aquele candidato seja determinado como vencedor das eleições, né? Então, quando a gente vota ou no Donald Trump, ou no Biden, ou no Kennedy, né, que você tem também um candidato independente nas eleições desse ano, né? Então, se um desses três candidatos for vencedor na Califórnia, todos os delegados da Califórnia, por exemplo, o Biden, já que lá é um reduto democrata, todos os delegados vão no dia 2 de janeiro depositar na urna lá no Congresso americano, né, qual que foi ali os votos desses delegados. Lá no Texas, que é um reduto do Partido Republicano, se o Donald Trump, né, ganhar a maioria dos votos lá, também eles vão depositar ali os votos desses delegados, vão ser apurados os votos dos delegados, né? E a maioria dos votos dos delegados vai determinar quem que é o candidato eleito. Só para ter uma ideia, a Hillary Clinton teve 500 mil votos a mais do que o Donald Trump nas eleições em que o Donald Trump ele foi eleito. Mas o que conta é o número de delegados, né? A maioria dos delegados, né, para que aquele candidato ele seja determinado como presidente da República para exercer ali o mandato também de 4 anos, né? Então, isso é um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui. Então, por isso que muitas vezes a gente vê essas disputas nos estados, né, bastante intensificadas, né? Então, o Donald Trump vai menos lá na Califórnia porque ele sabe que é um reduto ali do Partido Democrata, mas ele vai em Michigan, né, que é um estado ali que pode pender para o Partido Republicano ou para o Partido Democrata, investir ali para tentar ganhar os delegados daquele estado, né? As pessoas vão votar no Donald Trump. Se ele for o mais votado naquele estado, os delegados daquele estado vão ali depositar na urna, né, os votos, né, dos delegados. E assim a gente tem, né, a contabilidade para transformar votos em mandato lá nos Estados Unidos.
Ô, professor, tentando entender um pouco mais a questão da escolha ainda, né? Porque a gente está falando de Biden e Trump, mas na verdade agora que está definindo realmente, oficialmente, os candidatos, né? E o Trump, aconteceu isso agora nessa semana com ele, porque ele foi escolhido na Convenção Nacional dos Republicanos, inclusive até um pouco diferente do protocolo, porque são 4 dias, definido normalmente no último dia, na quinta-feira, mas já na segunda, logo depois, na primeira aparição pública dele, realmente já foi definido, após o ataque, obviamente, já foi definido ele como um candidato republicano. Mas lá do outro lado, o Biden até ganhou as primárias, mas ainda não está oficialmente, né? Presumivelmente ele vai ser o candidato dos democratas, mas isso ainda não aconteceu. O Biden, a candidatura do Biden está em risco ainda? Isso é uma possibilidade, uma discussão que ainda existe dentro dos democratas? Isso acabou perdendo força e você tem toda a razão. As primárias, né, vai definir ali quem ganhou as primárias, mas na convenção você tem ali de forma oficial quem que é o candidato. E pode ocorrer do candidato que ganhou as primárias, como no caso que está sendo discutido do Biden dele retirar, né, ali a sua candidatura, né, e uma outra pessoa ser oficializada candidato de um determinado partido, né? Mas logo após ali esfriou um pouco essa discussão de trocar o Biden como candidato do Partido Democrata. Inclusive, os principais pessoas ali, os principais estrategistas do Partido Democrata já queriam antecipar, né, a oficialização do Biden como candidato democrata para que não ocorresse mais nenhum tipo de ruído na comunicação da campanha democrata, né? Então, estava assim com bastante fragilizada a candidatura Biden, apesar de ter vencido as prévias do Partido Democrata, por conta principalmente ali, né, do primeiro debate em que ele foi muito mal, né, e por conta dele esquecer algumas coisas, né, de às vezes trocar nomes, trocar países, trocar lideranças políticas, a questão da senioridade dele estava sendo bastante discutida, né? Mas a princípio, logo após ao atentado, na terça-feira, ontem já estava vendo sobre como que os estrategistas democratas estavam pensando sobre o que fazer com a campanha no que se refere à comunicação, e um dos pontos era de fortalecer e antecipar a indicação do Biden, oficializar a indicação do Biden como o candidato de fato do Partido Democrata. A ver, né, porque ainda tem esse ruído sobre se ele vai ser de fato ou não, mas no que está sendo discutido de estratégia, do que eu estava vendo ontem, era de que seria melhor já tornar oficial o Biden como candidato do Partido Democrata. Professor, continuando nesse gancho, muito se questiona se Biden está apto, né, a ser presidente dos Estados Unidos, questiona inclusive a sua sanidade mental. Recentemente teve as gafes de trocar o nome da Kamala Harris pelo do Trump, do Zelensky por Putin. Pensando até nisso, qual seria o impacto de uma mudança do candidato dos democratas para Kamala Harris? Bom, estavam até discutindo outros nomes, né? Até o governador da Califórnia, né? Por exemplo, né? Seria um outro nome cotado, né? Mas o da Câmara seria um nome seria o mais dentro do processo, né, de vice se tornar oficial, né, a vice se tornar a que vai de fato concorrer na cabeça de chapa, né. Tinha também uma discussão de que às vezes ela cometia também algumas gafes, alguns erros, né. Teve um que chamou a atenção da imprensa internacional relacionado à Coreia do Norte, né, que ela cometeu uma gafe ali que quase que os Estados Unidos tinham uma proximidade muito forte com a Coreia do Norte, né? Então, também havia um pouco de resistência, né? Apesar de ser um processo relativamente natural ali de vice, depois assumir ali como o candidato oficial, né? Mas estavam se discutindo também outros nomes, né? Um bastante cotado era do governador da Califórnia, por conta de não só das questões de aparência ali que estavam chamando a atenção, mas também da forma como ele se comunica, né? Então, um impacto ali no que se refere
a transferência, né, de uma candidatura que ganhou as prévias poderia ser muito ruim do ponto de vista ali no início ali da campanha dela. Ela perderia muito tempo, o Partido Democrata também perderia muito tempo pelo investimento que foi feito no Biden, né, mas a gente tem que olhar também o contexto. Né? Então, a gente vê um contexto que o Biden, no primeiro debate, ele foi um debate desastroso, né, ali para o Biden, para todo o grupo político ali do Partido Democrata que tinha o Biden assim, um apoio muito forte, né, então eles ficaram um pouco sem chão no que fazer, né, então ficou semanas se discutindo se ele tinha condições de continuar ou não, e a Câmara, a candidatura democrata perderia muito tempo com essa transição. Mas nesse contexto de que o Biden está constantemente, né, tendo gafes, esquecendo nomes, esquecendo até políticas de que do seu próprio governo, isso poderia dar um certo respiro, né, uma certa oxigenação à candidatura democrata. Então, se tivesse sido feito 1 ou 2 semanas para trás, talvez fosse melhor, né, do que agora, né? Então, logo após ali aquele debate, se o Biden, eu sei que é muito difícil, né, para quem está postulando a reeleição ter esse tipo de autocrítica, né? Se fosse ali naquele momento, talvez teria sido melhor. Agora, acredito que talvez perderam o tempo de fazer essa transição. Professor, tanto o Biden quanto o Trump, né, cada um à sua maneira, falam em unificar o país, né? Mas a gente sabe que os dois são mesmo aquilo que a gente chama de polarização, e é o que acontece em várias regiões do mundo, aqui no Brasil inclusive. Como isso está muito evidente, como convencer a outra metade do eleitorado? A gente vê em determinados locais, né, uma certa calcificação, né, que ficou bastante, aqui no Brasil, né, ficou bastante em voga, né, ali que o Felipe Nunes, lá do FMG, ele cunhou, né, junto com o Truman, esse conceito, né, e lá nos Estados Unidos isso já vem de algumas eleições, né. O Donald Trump, ele ele pegou, né, até um bordão ali de que tinha muitos votos de pessoas que não declaravam que votavam nele e que ele tinha ali dentro das suas pesquisas, né, mencionando novamente toda a estrutura política que esses grandes partidos, esses grandes candidatos têm por trás deles, né, que tinha esse voto de pessoas que não declaravam, mas queriam votar nele. Então, isso foi se calcificando, né? Então, desde ali Obama, as eleições em que o Obama foi eleito, depois o Donald Trump com a Hillary Clinton, agora o Trump com o Biden e novamente o Trump contra o Biden, né? Então, a gente tem aí pelo menos uns 16 anos com essa calcificação bastante forte. E é muito difícil de você convencer o lado oposto, principalmente daquelas pessoas que já estão independentemente de quem seja o candidato, com seu voto já pré-determinado. Então, por isso que as candidaturas centram forças nos locais, né, onde se sabe que tem esse eleitorado mais volátil, esse eleitorado que não tem nenhum tipo de pudor ideológico de votar no Biden numa eleição e votar no Trump em outra, ou o contrário. Então, é nessa volatilidade que os candidatos estão buscando os votos. Esse número de eleitores volátil está diminuindo, mas ainda existe ele quem vai determinar, principalmente no caso americano, naqueles estados chave, né, ali no cinturão do aço, né, onde alguns estados perderam indústrias, né, para outras partes do mundo, e a classe média, a classe mais pobre americana ficou bastante revoltada com todo esse processo, né, ali que esses candidatos vão centrar forças. Aonde está bastante cristalizado, vai ser muito complicado de um eleitor
simpático, né? Não precisa se declarar democrata, de um eleitor simpático aos democratas, mesmo com princípios conservadores, votar num candidato como o Donald Trump, e o contrário também é verdadeiro. Então, é nesses eleitores mais voláteis que essas campanhas já têm mais ou menos mapeado onde que eles se encontram nos Estados Unidos, e o perfil dessas pessoas, né, o perfil demográfico dessas pessoas, que eles vão centrar suas forças. Professor, o Trump tem explorado a questão do ataque, a repercussão pós-ataque, e até o Partido Republicano também, como uma forma messiânica do Trump, aquelas fotos dele por cima, assim, ele ferido, e ele por cima falando sobre lutar e tudo mais. Essa figura dele como um Marte, isso já muitos acreditavam em, inclusive repercutindo aquela questão que a gente trouxe no bloco anterior da pesquisa atual, da última pesquisa da Ipsos. Tá cedo ainda, né, para a gente falar em eleição já decidida, porque conhecendo como é o contexto do processo eleitoral americano, tem muita coisa ainda para acontecer nesses 3 meses, mais de 3 meses que ainda faltam até novembro. Não, com certeza, né? Esse atentado, ele possibilitou, inclusive, essa parte do Donald Trump se colocar como mártir, as diferentes fotos, né? E uma delas, né, que vai ser bastante utilizada dele com o sangue ali aqui no seu rosto, né? Ele com o punho estido e a bandeira americana atrás dele, né? Aquela foto ao fotógrafo, né? A gente tem que dar o parabéns ao fotógrafo, apesar de um contexto bastante ruim, né? Aquela foto bastante emblemática com certeza, né? Ela está sendo usada para colocar o Trump como mártir. Isso vai reforçar, né, para sua base, né, o posicionamento dele, né? Então, inclusive, essa mesma pesquisa eu estava vendo resultados de outras perguntas, né? Não só em quem votaria, mas nas pessoas que se declaram republicanas, já viam, né, o Donald Trump como mártir, e a partir desse atentado, né, viu como uma das respostas como se Deus, né, tivesse ali protegido o candidato republicano, né? Então você vai ter uma série de narrativas que vão ser utilizadas principalmente ali para sua base, né, que eles chamam de MAGA, né, Make America Great Again, né? Agora é mágoa, né, Make America Great Once Again, né, para tentar insuflar, porque isso é importante para eles, e pessoas insufladas podem influenciar outras, aquele que a gente estava comentando sobre o voto volátil, né, na pergunta anterior, para tentar influenciar esse voto volátil e definir, né, as eleições americanas ali em novembro. Mas, como você mencionou, ainda tem muito tempo, muita coisa pode acontecer. O impacto imediato é bastante favorável ao Donald Trump, né? Inclusive nessas apostas, né, no que se refere ao resultado eleitoral, deu que há uma probabilidade ali de aposta de 70% de favorável que o Trump vença, né, as eleições, mas isso 2 dias após o atentado, precisa ver como isso vai se desenvolver no decorrer ali da campanha eleitoral, né, porque outras variáveis podem também contaminar, né, trazer ali na pauta da campanha eleitoral, para além desse atentado que ocorreu ainda antes das convenções nacionais. Professor, aproveitando ainda esse contexto de polarização, o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelas suas redes sociais, né, apoio ao Trump. Pegando um pouquinho desse contexto, qual que vai ser o tipo de relação do Brasil caso Donald Trump seja eleito, pensando que atualmente o presidente Lula já fez inúmeras críticas, inclusive, ao Donald Trump? A gente tem que ver o Trump, né? Ele é a gente estava discutindo um pouco nas perguntas anteriores sobre o trumpismo e o Partido Republicano. Ele é completamente diferente dos outros políticos tradicionais do Partido Republicano. Quando o Lula foi eleito, o presidente dos Estados Unidos era o Bush, né? Era do Partido Republicano. E as relações entre o Brasil e os Estados Unidos naquele momento não foram ruins, né? Não pioraram por conta da eleição de um candidato de esquerda aqui no Brasil, né? Mas agora a gente tem uma outra conjuntura, né? O Trump, ele está muito mais próximo do Milei, né? As relações entre o Brasil e a Argentina estão, do ponto de vista diplomático, né, estão bastante ruins por conta do comportamento do Milei em relação ao governo brasileiro.
E a expectativa é que o Donald Trump, num segundo mandato, né, ele também não tenha o comportamento de política externa, né, como outros presidentes do Partido Republicano tiveram em relação a a políticos de esquerda que estão governando países em locais que sejam estratégicos para os Estados Unidos, né? Em América Latina voltou, né, a pauta de política externa americana, não só por conta do processo de imigração, mas com a guerra comercial com a China também fez com que os Estados Unidos tivessem que rever a sua política em relação à América Latina. E para o Brasil, um presidente com o perfil do Donald Trump será muito ruim para as relações entre Brasil e Estados Unidos. São relações que são muito fortes do ponto de vista comercial. Com o Joe Biden, tinha uma agenda política também próxima no que se referia às questões climáticas, por exemplo, questões trabalhistas, uma outra área temática que os dois tinham uma certa proximidade. Dentro dos fóruns internacionais em que o Lula e o Biden se encontraram, foram temas bastante discutidos entre os dois presidentes, e com Trump isso pode piorar por conta das suas características de como fazer política externa, e a depender de como será a composição também do Congresso americano, se for com uma ampla maioria de republicanos muito próximos do Donald Trump, acredito que as relações com o Brasil elas vão piorar, principalmente nesses primeiros 2 anos de governo Trump. Com essa análise do professor Pedro Pietrafez, a gente encerra este segundo bloco do Pauta 2, mas na sequência a gente volta para continuar analisando as eleições presidenciais dos Estados Unidos e, claro, como ela afeta a política internacional. A gente volta já já. Pauta 2 de volta com a eleição presidencial nos Estados Unidos em discussão. Para isso a gente conta aqui com o professor Pedro Pietrafez, ele que é cientista político, professor de Relações Internacionais da PUC Goiás. Agora os reflexos na política internacional, professor, dessa eleição lá nos Estados Unidos. Em específico, o que acontece na Ucrânia. A gente sabe que o país está em guerra com a Rússia. Biden diz que caso Trump seja eleito, pode estourar aí uma terceira guerra mundial. Por outro lado, Trump diz que Biden teria facilitado, a gestão de Joe Biden teria facilitado a invasão russa na Ucrânia. Como que o senhor avalia o cenário em caso de vitória de um ou de outro para a continuidade do que acontece por lá? Bom, acredito que se for a vitória do Biden, né, a gente vai ter um cenário mais ou menos próximo do que está acontecendo agora. Está tendo uma certa disponibilidade maior de armas ali para a Ucrânia. A gente vê ali em algumas reportagens, em algumas discussões, que o Putin até preferiria que o Trump ganhasse as eleições, que segundo a estratégia do Putin, seria melhor para que ele exercesse ali a ocupação e os seus termos em algum tipo de resolução de paz, né, no que se refere à Ucrânia, com a ocupação de uma série de territórios que já estão ali com as forças com as forças russas, né? Então, do ponto de vista ali do Trump, dentro da estratégia do Putin, do que foi declarado, pelo menos, o Putin tem uma preferência ali do Trump ganhar as eleições para que ele consiga ali estabelecer a sua estratégia de resolução de paz, vamos dizer assim, nos termos do Putin. Professor, e até falando um pouco mais sobre essa questão de segurança e tudo mais, a gente vê uma escalada de grupos extremistas, até paramilitares lá nos Estados Unidos. E de que forma que, principalmente agora nesse contexto de atentado, isso pode afetar a direita em outras regiões do mundo? A gente sabe como que os Estados Unidos influencia, né, o resto do mundo, Brasil ou Europa mesmo, como que isso pode afetar a direita ou outros grupos extremistas? Lá nos Estados Unidos tem um pouco a questão da legislação, né, no que se refere também até a questão do acesso às armas, né? Então, em outros países, esse acesso às armas ele não é tão simplificado quanto é nos Estados Unidos, no que se refere claro que tem algumas condicionalidades, né? Mas o acesso à arma é mais fácil nos Estados Unidos do que em outros países lá da Europa ou até mesmo aqui do Brasil, né? Mas sim, isso pode ter uma influência, como eu mencionei em algumas respostas para trás,
o trumpismo tem agora essa questão internacional, né? Então você vê a extrema-direita internacional fazendo convenções, fazendo conferências internacionais. Isso pode sim chegar em outros países, inclusive aqui no Brasil, né? Com esse processo de você criar grupos, né? Que usam da força, né? Que usem da violência para tentar impor os seus desejos políticos, né? Então eles não podem se organizar tal está ocorrendo lá nos Estados Unidos, com as diferenças no que se refere à legislação, mas se organizar para tentar impor através da força os seus interesses políticos. Agora, professor, pegando pelo outro lado, existe alguma influência do crescimento da extrema-direita europeia nessas eleições estadunidenses? Esses são eventos, né, independentes, tá? Então, a gente vê o crescimento da extrema-direita em diferentes partes do mundo, tá? Então, você tem esse crescimento lá na Europa, seja na Alemanha, seja na França, né? Apesar do grupo de esquerda ter vencido as eleições, mas para o Parlamento Europeu, a extrema-direita teve um maior número de votos, né? Lá na Alemanha também, o crescimento de grupos de extrema-direita. Nos Estados Unidos, né? Desde ali das eleições do Trump, né? Então, o Trump é a extrema-direita dentro do próprio partido republicano. Aqui na América Latina, a gente vê alguns grupos de extrema-direita ganhando força, como na Argentina, aqui no Brasil. Então, você tem essa influência, como eu falei, que tem esse diálogo internacional, mas são eventos independentes. Tá? Então, não é porque teve esse crescimento, principalmente nos legislativos ali europeus, que necessariamente lá nos Estados Unidos vai ter um crescimento da extrema-direita. Eles estão fazendo uma coordenação de comunicação, de tentar ganhar espaço dentro das políticas, dos sistemas políticos domésticos, né, para que esses grupos tenham ali destaque, né, mas mencionando, ali você tem pontualmente alguns países europeus e ali nos Estados Unidos já vem de alguns anos, né, porque teve eleição lá na Alemanha ou na França, que se refere ao Parlamento Europeu, que vai influenciar necessariamente o crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos. É uma ação conjunta, é isso que está acontecendo em âmbito internacional. Professor, e assim como em 2016, em caso de vitória de Donald Trump, isso pode representar uma nova guinada da direita mundial? Eu ainda acredito, eu acredito que ainda não, né? Lá no Reino Unido foi o Partido Trabalhista que ganhou as eleições, na França foi a coalizão de esquerda que ganhou as eleições, né? Então, aqui na América Latina, eu estava fazendo uma pesquisa que de 2018 para cá, das últimas 19 eleições presidenciais, em 18 eleições, candidatos de oposição ganharam as eleições, independentemente de ser de esquerda ou de direita. Apenas em um país, que foi no Paraguai, o candidato da situação ganhou as eleições. Então, não dá para dizer se, com a eleição do Donald Trump, necessariamente isso vai ter uma onda de vitórias de candidatos da extrema-direita. A gente vê em países importantes, como eu mencionei, no Reino Unido e na França, que foi a esquerda quem ganhou no mesmo ano em que o Donald Trump pode ganhar as eleições americanas. Professor Pedro Pietrafesa, cientista político e professor de Relações Internacionais da PUC Goiás, obrigado pela participação aqui conosco no Pauta 2. Obrigado, Iorra, e obrigado a todo mundo do Grupo Sagas pelo convite e a oportunidade de conversar com vocês. Nós que agradecemos, professor. Até uma próxima. E com essa análise do professor Pedro Pietrafesa, nós encerramos essa edição do Pauta 2, que você pode acompanhar quando quiser no nosso canal da Sagres TV, lá no YouTube e também nas outras mídias sociais. Até uma próxima, o Pauta 2 fica por aqui.